Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Hoje, pela manhã, Deus nos agraciou, com a sua presença. Foi um momento muito glorioso. Quem esteve aqui de manhã, desde o primeiro momento, o Senhor assim abençoou, se fez presente. Foi algo glorioso. E com toda certeza, agora também não é diferente, Quem está sentindo a presença de Deus pode testificar dessa verdade. Então eu quero compartilhar a palavra do Senhor que Ele ministrou ao meu coração. Eu acho muito interessante porque a partir do momento em que eu comecei a meditar, e eu converso muito com a minha esposa sobre isso, e eu comecei a meditar. Eu separo geralmente 2 ou 3 mensagens, mas eu olho para elas e, Senhor, qual delas? E geralmente o Espírito Santo diz, nenhuma, eu vou te dar uma nova, diferente. Então essa mensagem aqui, eu não me lembro de ter ministrado sobre esse tema, especificamente sobre esse tema não, que é a ceia do Senhor. Mas quando eu passei a meditar e o Espírito Santo me levou por um caminho tão glorioso que se o culto terminasse agora, eu estaria completamente já satisfeito, irmão, com o que Deus revelou ao meu coração. Só que como eu não sou egoísta, eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Vocês recebem a palavra de Deus aqui essa noite? Glória a Jesus. Então abra sua Bíblia, um texto bem conhecido, em Mateus 26. O pastor pela manhã até citou um versículo dentro desse capítulo. E eu quero então compartilhar com todos vocês. Glória a Jesus. Evangelho escreveu Mateus capítulo 26 e versículo... Vamos ler a partir do versículo 17, para os irmãos entenderem o que Deus quer passar para nós. O texto diz assim, versículo 17, capítulo 26 de Mateus. Quem está em casa também nos assistindo, pode acompanhar conosco também essa leitura. Deus vai também ministrar no seu coração. Versículo 17 diz, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe, o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muitos aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu, um de vós que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, bom seria não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse, certamente não serei eu, Rabi, que quer dizer mestre. E Jesus respondeu, é como você disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue,
que confirma a aliança com cada um de vocês. Ele será derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Pode fechar sua Bíblia, por gentileza. Eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus. Oração nunca é demais, irmãos. Amém? Principalmente oração com propósito. Já dizia um grande homem, que o maior desastre da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem um sentido de viver. A razão porque muitos pensam até tirar a própria vida. Não têm prazer de viver, porque lhes falta um motivo maior. Na verdade, falta o motivo principal, que é a presença daquele que criou a sua própria vida. Sem a presença do Criador na vida da sua criatura, que somos nós, não há sentido nenhum para viver. Mas quando Deus está na tua vida e na minha vida, viver é uma grande oportunidade de manifestar a graça e o poder da sua presença. Manifestar o seu amor. Então eu entendo em todo o contexto da Bíblia, queridos, que viver o propósito de Deus é um desafio, e um dos melhores e maiores desafios da vida cristã, mas não é impossível, porque viver o propósito de Deus é aceitar os desafios e vencê-los no nome do Senhor dos Exércitos. Porque Deus, através do Senhor Jesus, Ele sempre disse, não será fácil a sua caminhada comigo, mas se você, disse Jesus, tomar a sua cruz e me seguir, eu te abençoarei, resolverei os seus problemas, estarei contigo na aflição e na angústia. A Bíblia diz no Salmo 91 que Deus promete não nos livrar da aflição, irmãos. Deus não está dizendo nesse texto, no capítulo 91, ou no número 91 de Salmos, Ele não promete te livrar da aflição, da tribulação, da angústia, Ele não promete, mas Ele promete estar contigo, andar contigo, estar contigo na tua aflição, na tua angústia, no teu problema, e te dando força, e dizendo para você, você vai conseguir, porque eu sou contigo, eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. Então não temas, não desista, porque desistir é para os fracos. Ah, pastor, mas eu me sinto fraco. Então olhe para Ele, mas nunca diga que você é fraco, mas diga para Deus, Senhor, tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Então, se você não tem nenhum sentido para viver, ou se você conhece alguém que não tem nenhum sentido para viver, dê a ela um sentido. Dê a ela aquilo que você tem. E o melhor que você tem, a presença de Deus. Não se cale diante de uma vida que está completamente perdida, porque você já encontrou a direção para o céu. Então ajude essa pessoa que você sabe que precisa de ajuda. Porque quando alguém te confronta, é um grito de socorro, irmão. Quando alguém te persegue, é um grito de ajuda. Porque ela olha para você e vê algo diferente em você. E quando ela te confronta, te persegue, e te ridiculariza, e te fala tantas coisas contra você, ela está gritando, por favor, me ajuda, me tira desse lugar, dessa situação, desse buraco. Eu quero viver uma vida diferente. É a vida que você está vivendo. Você está entendendo o que Deus está te falando hoje? A ceia do Senhor traz algumas revelações. E que revelações? Na ceia do Senhor, sempre haverá uma casa onde Ele possa cear. Na ceia do Senhor Jesus,
ele sempre vai encontrar um lugar para cear. Antes de falar essas revelações, vamos agradecer ao Senhor? Sei que os irmãos já sentaram, mas você pode orar sentado, não tem problema. A forma como você está, não tem problema. O importante é orar. Feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, tua presença é real, inconfundível. Assim como o ar que respiramos, porque sem ele não vivemos, assim é a tua presença, não vivemos uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida cheia da tua alegria. Então, Senhor, esse momento é teu, essa hora é tua. Reconheço completamente o quão pequeno eu sou, o quão falho e fraco, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Então faz aquilo que te apraz aqui essa noite. Eu sei que aqui essa noite tem pessoas que o Senhor precisa curar. Tem pessoas que o Senhor precisa restaurar. Tem pessoas aqui que têm sonhos que precisam ser restaurados, ressuscitados. Eu sei que aqui essa noite tem pessoas que precisam de vitória sobre o que estão enfrentando. Então, ministra, Pai, diante da tua palavra, que não volta vazia, mas ministra, todos quantos estão ouvindo a tua palavra esta noite, sejam literalmente tocados pelo poder da tua palavra, em nome de Yeshua HaMashiach, Menatizarete, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Meditando sobre esses textos que nós lemos, Deus foi me levando, o Espírito Santo foi me levando a algumas revelações. Sempre haverá uma casa, irmãos, para Jesus cear. Se não for você, será outra pessoa, mas sempre encontrará uma casa para ele cear. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrires a porta da tua vida, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. A casa que ele encontra é uma casa onde a porta está aberta, não para as coisas do mundo, mas para a presença dele. E ele vai cear. E quando ele entra na tua vida para cear, você não tem mais falta de nada. Porque ele entra para fazer a diferença. É só você olhar, observar. Em todas as casas que Jesus entrou, houve alguma coisa diferente, houve resultados extraordinários. Por exemplo, existe casa que ele entrou e lá estava faltando um milagre. A morte havia entrado nessa casa. Lembra da filha de Jairo? Pois bem, ela morreu. Jesus entra lá e diz: não, ela não está morta. Aí alguém pergunta: mas como ela não está morta? Não está respirando, está morta. E havia os médicos da época, olharam, realmente está morta. Mas Jesus disse: ela não está morta, porque onde eu chego, eu trago vida. Vida! E Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas tem casa onde ele entrou, não estava precisando de uma ressurreição, mas estava precisando de uma cura de uma dor de cabeça, que era a sogra de Pedro. Uma dor de cabeça que não passava, não tinha remédio que curava. Um dardo inflamado do inferno havia atingido aquela senhora. Jesus entra lá, vai fazer uma visita formal. Quando ele entra lá, a dor de cabeça, Jesus vai lá, seja curada. Resolveu a dor de cabeça. Mas havia casas onde Jesus entrava e gerava, provocava um avivamento tão grande, restaurando a família. Lembra de Zaqueu? Uma família completamente desestruturada. O homem tinha muita riqueza, muita posses. Defaltava muita gente. Mas Jesus entrou. E eu acho interessante essa passagem, queridos, porque Jesus encontra Zaqueu aonde, irmão? Pendurado numa árvore, em cima de uma árvore. Desce daí, rapaz. Senhor, eu só queria te conhecer, a curiosidade de te ver, porque todo mundo falando. Mas Jesus disse: desce daí,
porque me convém entrar em tua casa. Se ele perguntasse, mas por que, senhor, o senhor quer entrar na minha casa? Porque eu quero restaurar a tua família. Você não vive em paz, rapaz. Você não consegue dormir à noite. Mas eu vou resolver o teu problema. Jesus entra. E começa a mudar a vida e a história de Zaqueu a partir da sua presença na vida dele. Tem casa aqui onde ele pode cear? Deixa eu ver. Se tiver, ele vai cear. Porque a ceia não é o vinho e o pão que você participa, mas a comunhão que você tem com ele. Entenda isso. Porque existe muita gente que participa do pão e do vinho, mas Jesus não consegue cear com ele. Jesus não consegue ter prazer de entrar na vida dele, porque ele não deixa, porque ele não quer. E participa do vinho e do pão, numa vida completamente legalista, monótona, fria, sem vida, sem graça, sem esperança. E por que ceia? Ceia porque virou um costume. E a Santa Ceia do Senhor não é um costume, é uma oportunidade de ser cheio da sua presença. Entenda que esse ritual, quando eu falei uma vez sobre ritual, você pode falar em ritual não, porque isso é lá na macumba. Não conhece Bíblia, tadinho. Vá lá no Velho Testamento, nos sacrifícios, o que era aquilo? Deus ensinando os levitas, Moisés, como deveria ser o sacrifício de animais. O que é isso, irmão? Rituais. Sacrifício de animais é rituais. Hoje não precisa mais. Por quê, pastor? Porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado por nós, há mais de 2000 anos atrás, irmãos. Não precisa mais de sacrifício de animais, mas ele precisa do sacrifício do teu esforço de andar com ele todos os dias. Mas na ceia, Deus revela os traidores. É impossível que aquele que ceia não seja revelado por ele. Quem estava na ceia? 12 discípulos. Discípulos, não eram qualquer um. Andava com Jesus lado a lado, quase que 24 horas. E um deles era traidor. Os demais discípulos não sabiam, mas na ceia, Jesus revela quem é o traidor. Por isso que a ceia é importante, porque revela os verdadeiros discípulos. Eu acho incrível isso, irmãos. Na ceia, todos nós, sem exceção, somos confrontados à realidade que vivemos. Na ceia, Deus confronta a tua realidade. E uma das maiores realidades que Ele nos confronta é que nós precisamos mudar a cada dia. Na verdade, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, quando participamos, Ele está nos confrontando a subir de nível. Ele está dizendo, suba mais um nível. Não viva uma vida qualquer, suba de nível. E para subir de nível, é preciso ter experiência com Ele. E é isso que Ele te dá, é isso que Ele nos dá, uma nova experiência de vida com Ele, através da ceia. Mas outra coisa que eu acho interessante nesse episódio da ceia, é que Jesus responde perguntas. Quando você está ceando com Ele, todas as suas perguntas são respondidas. Se você parar para ouvir Ele falar com você, como você está me ouvindo agora, está ouvindo a palavra dEle, Ele está te dando respostas às tuas perguntas. Porque na ceia, irmãos, tudo que você pergunta, Ele responde. Todos os discípulos, tudo que os discípulos perguntavam a Jesus, Jesus respondia. Jesus respondia. Sempre haverá respostas para a tua vida. Ou seja, Jesus nunca vai deixar você sem resposta. Mas a ceia do Senhor, muito mais do que um ritual, muito mais do que um memorial, muito mais do que uma ordenança bíblica, uma ordenança bíblica, ela é um ato profético. A ceia, que nós vamos participar hoje, celebrar hoje,
ela é um ato profético. Diga comigo, ato profético. O que é isso, pastor? Eu encontro isso em toda a Bíblia. É em toda a Bíblia, começando lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. Para ser muito claro o que é um ato profético. É algo que é feito no mundo físico, que entra no mundo espiritual, ela atinge o mundo espiritual e faz um reboliço no mundo espiritual. Principalmente quando é feito com convicção, com fé, com dedicação. É o louvor que você ministra, é algo que você faz para Ele. Deus chega a dizer até que aquilo que você faz para Ele, Deus não vai deixar sem recompensa, Ele vai recompensar o que você faz com dedicação para Ele, por menor que seja. Mas lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, olha o que Deus faz, isso é um ato profético. Ele pega um animal que vai passando, que não tem nada a ver com a história do pecado de Adão e Eva. Eles já haviam pecado. Deus olha para o animal, pega o animal, eu não sei como Deus fez isso, mas a Bíblia diz que Deus pegou o animal, matou o animal, derramou sangue inocente do animal que tem nada a ver com a história do pecado de Adão e Eva. E a Bíblia diz que Deus fez mais ainda, Deus tira a pele do animal e faz, é a Bíblia que diz, só estou repetindo, irmão. A Bíblia diz, Deus faz roupas para o homem e para a mulher, e veste o homem e a mulher. Mas eu acho lindo isso, irmão, porque esse é um ato profético. Quando Deus faz vestes da pele do animal, Deus está dizendo, quando Deus começa a vestir Adão e Eva, Deus está dizendo, eu perdoo o pecado de vocês. Imagina um homem dizendo assim, mas como o Senhor vai perdoar o pecado? Porque eu já derramei sangue inocente para não derramar o sangue de vocês. Porque sem derramamento de sangue, Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Por isso que Jesus derramou o sangue, precisou derramar o sangue, porque sem o sangue de Jesus não há perdão de pecados, não há restauração, não há vida, não há graça e não há vida eterna. Porque sangue é sinônimo de vida, diz a palavra de Deus em Levítico. Os irmãos estão entendendo? Isso é muito profundo, irmão. Eu estou só pincelando por cima. Tem muita coisa que a gente precisa entender sobre o real significado da ceia. Claro, existem pessoas que não ceiam porque não sabem o que significa, a importância da ceia. Existem outros que ceiam, mas não sabem ainda o significado, mas ceiam porque é uma ordenança, tudo. Mas você precisa saber o que é, o que significa, para que serve a ceia do Senhor. E o que é a ceia? A ceia nada mais é do que em paralelo ao que os judeus celebram até hoje. Obviamente que os judeus celebram a Páscoa. A Páscoa para eles, para nós cristãos, é a ceia. Jesus então celebrou a ceia, como diz no versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou no dia da festa da Páscoa. Durava 8 dias. No primeiro dia, Jesus então ordena aos discípulos, como nós lemos no texto, a procurar uma casa. Ele não disse, vai procurar outro lugar. Não, uma casa, porque casa representa família. Toda vez que Jesus falar e fazer menção de uma casa, ele está dizendo, eu quero abençoar essa família. Eu quero abençoar esse lar. Porque o foco dele é isso, é famílias. E aí, a história então, com muita clareza, muito explícito, ele diz aqui. Ele encontra a casa e detalhe, irmãos, ele já tinha falado, revelado para um homem, que ninguém conhece a identidade dele aqui, e que não era um discípulo direto de Jesus, entre os 12, não tinha nada a ver com os 12, mas era discípulo. Sabe aquele discípulo que a gente olha assim, ele disse, isso aí não, nem parece que é discípulo de Jesus, quer dizer, não parece porque não está no meio dos 12, mas era discípulo. Jesus já tinha revelado para ele que a casa dele seria abençoado com essa reunião para celebrar a ceia. Então a Páscoa para os judeus é a ceia para nós hoje. Jesus na ceia, ou na Páscoa, ele estava ali celebrando a Páscoa, quando de repente ele pega 2 elementos, haviam vários elementos que faziam parte do processo de comemoração da Páscoa, ou do Pessar, que em hebraico, que é passagem, que está lá no capítulo 12 de Êxodo. Aí é dever de casa, em casa você vai estudar capítulo 12 de Êxodo. Lá está escrito a instituição da Páscoa. Na última praga, a morte dos primogênitos, você conhece essa história, tem até filme. E nesse dia,
Deus então orienta Moisés a orientar os líderes de cada casa para que sacrificasse o cordeiro da Páscoa e a sua carne fizesse uma refeição. A família que era pequena juntava com outra família e comia o cordeiro assado, mas o sangue era depositado numa bacia, num recipiente, e o sangue do cordeiro, do animal, Deus orientou que passasse nas portas, nos umbrais das portas e janelas de suas casas. E a história diz que o anjo da morte, o demônio da morte, ia no Egito, entrava quando ele viu o sangue na porta, no umbral da porta e da janela. Sabe o que a morte fazia? Passava por cima. Por isso que é o significado da palavra Páscoa, pesar, passagem ou passar por cima. É o significado da palavra Páscoa. Mas lá em Coríntios a Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa. Se Páscoa significa passagem ou passar por cima, então eu entendo que Jesus é a nossa Páscoa, então Deus está dizendo, então nós temos Jesus, nós passamos por cima do pecado através de Jesus, que é a nossa Páscoa. O pecado não tem mais poder sobre nós, pelo sangue de Jesus. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Então eles se dedicavam, quando Jesus foi assunto ao céu, os discípulos então continuaram comemorando a Páscoa, mas numa outra dimensão. Tinha todos os elementos, até hoje eles fazem uma refeição, é um jantar durante 8 dias, todos os dias, em família, eles fazem, você pode pesquisar isso, hoje a facilidade é muito grande, para você pesquisar como é que funciona. Até hoje, uma vez por ano, eles celebram a Páscoa. Como nós gostamos, e no sentido positivo, é claro, nós somos gulosos, queremos mais de Jesus, nós fazemos todo mês, e 2 vezes no dia. Mas se você quiser, você pode fazer todo dia, não existe restrição para isso. Mas os judeus fazem uma vez por ano, que é no mês de abril. E aí você percebe que lá todas as famílias israelenses comemoram a Páscoa. E aonde eles estiverem, eles comemoram a Páscoa. É uma refeição. Mas os judeus que são convertidos ao cristianismo, eles continuam celebrando a Páscoa, mas nessa dimensão, já colocando Jesus para cear junto com eles. É diferente. E aí usa os 2 elementos como símbolo profético, como ato profético, como já falei, daquilo que Jesus fez por nós e daquilo que Ele vai fazer por nós. Então a semelhança da ceia do Senhor, ela é um ato profético que aponta para o futuro. Disse Jesus, essa é a última vez que eu ceio com vocês, até aquele dia em que eu vou beber de novo, com um novo vinho, junto com vocês, lá no reino de meu Pai. Então a ceia do Senhor nos remete ao futuro, nos leva ao futuro. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, disse Jesus, anunciai a morte. Paulo falou isso, até que ele venha. Mas Jesus deixou bem claro isso também. Devemos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Então a ceia, outra revelação que eu vejo, e eu tinha passado várias vezes nesse texto, nunca prestei atenção, e aí o Espírito Santo me chamou a atenção a esse detalhe. Quando Jesus pega o pão, a Bíblia diz que ele leva ao céu, levanta e abençoa. Amém? Está no texto. Mas quando Jesus pega o vinho, ele olha para os discípulos, mas não abençoa o vinho. Ele só agradece. Obrigado, Pai. E dá para os discípulos. No pão ele abençoa, mas o vinho ele não abençoa. Deu para entender a diferença? Ele só agradece. Qual é a diferença? Porque o pão, o homem fez. O vinho, Deus fez. Porque veio da fruta. E a fruta foi Deus que criou. Então o processo do pão passou pela mão do homem. O vinho já veio praticamente pronto. É só tirar da fruta e espremer. Já está pronta. E muito mais do que isso. Porque o pão é algo que você pode fazer, você pode resolver, você pode fazer. São as possibilidades humanas. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Mas no vinho, Ele está dizendo,
eu faço por você. Aquilo que você não pode fazer, eu vou fazer. Por isso ele derramou o sangue dele, porque nenhum de nós, na face da terra, teríamos coragem de derramar o nosso sangue pela vida de outras pessoas. Ele derramou sangue por todos nós, para nós estarmos aqui hoje. E o sangue, ele só agradece, porque o sangue simboliza o sangue dele. Ou melhor, o vinho representa o sangue dele. Não há necessidade de abençoar, irmão. Porque o sangue de Jesus tem poder de te abençoar. Como é que eu vou orar pelo sangue, se o sangue tem poder de me abençoar? O pão me alimenta, mas o sangue me purifica. Quando eu falo sangue, estou falando do corpo dele. O corpo dele me alimenta. E eu acho muito lindo isso. E é uma outra revelação. Porque quando ele está dizendo que nós temos que alimentar do pão, que é o corpo dele, ele diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele está dizendo o quê? Vocês não vivem sozinhos. Vocês têm que estar em grupo, porque esse grupo forma o corpo dele. Um pedaço de pão é um pedaço de pão, mas se juntar todos os pedaços de pão, vai formar o pão, o corpo dele. Ele faz essa analogia, e eu acho muito tremendo isso, porque para você ser alimentado por Deus, você tem que estar em comunhão com o corpo dele. Por isso que ele diz assim: aquele que for cear, participar do pão e do vinho, examine-se a si mesmo, e então coma do pão e do vinho, e beba do vinho. Para quê? Para que você não venha comer o pão e beber o vinho indignamente. Indignamente? Por que indignamente? Não é que esteja em pecado. Claro que existem situações. Mas ele está dizendo indignamente, é sem discernir o corpo de Cristo. Está no texto isso. Capítulo 11, 1 Coríntios. Sem discernir o corpo de Cristo, aí sim seria indignamente. Mas o texto não está dizendo que é pecado. É pecado comer indignamente? Não, é um erro. Porque você está deixando de discernir o corpo de Cristo. E o que é isso, pastor? Discernir o corpo de Cristo é ver, saber se você está em comunhão com os irmãos ou não. Só isso. E então, disse Jesus: coma do pão, beba do vinho. Na ceia, que é um ato profético que aponta para o futuro, o batismo é o contrário. É um ato profético também. Você sabia disso? Mas aponta para o passado. O batismo revela o que já aconteceu. A ceia revela o que vai acontecer. Você entendeu a diferença? Por isso que é importante todo cristão ser batizado e também participar da ceia. Duas ordenanças deixadas por Jesus, e ele próprio deu o testemunho, ou deu o exemplo disso, juntamente com todos os discípulos, os apóstolos, mas ele está deixando bem claro que o batismo nas águas é apenas um ato profético que aponta para aquilo que já aconteceu. Você morreu para o mundo ao descer a água e ressuscitou para Deus, ou seja, decidiu entregar a vida para Jesus lá no passado. E o ato profético, que é uma confissão pública de que já morreu para o mundo e agora está vivendo para Deus, isso é o batismo. Ou seja, aponta para o passado. Mas a ceia do Senhor, irmãos, aponta para o futuro, até que Ele venha e nos leve para estar com Ele e sentar à mesa da ceia celestial com Ele naquele grande dia. Só quem tem a esperança agradece a Ele e adora a Ele, irmão. Só quem tem essa esperança não consegue ficar parado. Aleluia! Que hora é essa? Eu não estou... Está certo aquela hora? Jesus. Pastor, me avisa aí, tá? Tem mais quantos minutos? Ou já parou? Eu vou já finalizar. Eu quero só falar uma coisa só. A Santa Ceia nos leva aos 3 tempos de nossa vida. 3. A ceia nos leva ao passado, nos traz a meditação ao presente em que estamos e nos leva ao futuro. Como assim? No passado, nos revela, na noite, o apóstolo Paulo já fala sobre isso, capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do verso 23, que é o texto oficial que nós lemos para celebrar a ceia. O que diz lá? Diz que na noite em que Jesus foi traído, ele celebrou a Páscoa, ou melhor, a ceia com os discípulos.
na noite. Então a Santa Ceia nos leva ao passado. E esse passado nos revela exatamente o propósito principal da ceia, que é celebrarmos com Ele, é termos um propósito de conhecer a Ele na sua intimidade, conhecer Jesus como Ele é. Alguém já disse que a melhor forma de se preparar para encontrar com Deus é andar com Ele, de forma que encontrá-lo naquele dia não será novidade, porque você já é amigo dele, já anda com Ele. Isso é a melhor forma de você se preparar para encontrar com Deus. Comunhão com Ele nos revela o sacrifício que Ele fez. A ceia, então, é uma meditação. Além de um memorial, é uma meditação e uma das mais profundas, porque nos leva ao passado, a olhar para o que Jesus fez na cruz por todos nós, do qual não somos dignos, mas por amor Ele se entregou na cruz. Por isso estamos aqui. Mas o presente, Ele está dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui agora, eu celebro uma nova aliança com vocês. Todas as vezes que comerdes desse pão, beberdes desse cálice, vocês estão declarando em alto e bom som, através dessa atitude, que vocês estão em nova aliança comigo. Uma nova aliança que não pode ser quebrada. Você que faz uma aliança com Ele, você pode até quebrar, e Ele te perdoa quando você se arrepende, mas a aliança que Ele faz com você nunca será quebrada. Entenda isso. Não tem mais jeito para mim, não tem para o diabo, irmão. Para você tem. Porque enquanto o sangue de Jesus estiver vivo, porque Ele está vivo, existe poder nessa aliança. É por isso que quando dizemos assim, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Sabe o que você está dizendo com essa frase, irmão? Sangue é símbolo de aliança. Diga comigo, sangue é símbolo de aliança. É por isso que Deus instituiu lá no Velho Testamento o derramamento de sangue. Sangue é símbolo de aliança. Por isso que na macumba, lá naqueles lugares, eles derramam sangue de animais e até sangue próprio. Por quê? Porque é símbolo de aliança. E você não tem entendimento, você não tem noção do poder de uma aliança, irmão. A aliança de sangue não pode ser quebrada. Deus derrama o sangue do Cordeiro dele, Jesus, para fazer aliança com você. Ele está dizendo: essa aliança que eu faço com você nunca será quebrada, por mais que você erre, você peque, não tem problema. O sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo pecado, de toda injustiça. Está na Bíblia, capítulo 1 de 1 João. Está na Bíblia, irmão. Só estou falando o que está escrito. O sangue de Jesus, irmão, tem tanto poder, que quando você diz que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, você está dizendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, para todos os demônios ouvirem, você está dizendo: ei, Satanás, eu tenho uma aliança com Deus pelo sangue de Jesus. Lutar comigo é lutar com Ele. E na batalha espiritual, você vence todas. Não existe batalha espiritual que você não vença, a não ser que você não queira. Se entregue à derrota. Mas se você conhecer o poder do sangue de Jesus na tua vida, nunca mais você vai baixar a cabeça, porque o sangue de Jesus tem poder. Nessa aliança não existe derrotados, nessa aliança não existe perdedores, nessa aliança só existe vencedores. Diga: eu sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Eu acho interessante porque existem detalhes da Bíblia que a gente deixa percebido, a gente deixa passar. Jesus disse que se nós crermos nele, nós seremos muito mais que vencedores, não é isso? Mais que vencedores. Por que não só vencedores? Porque vencedores nós já vencemos quando nascemos. Na corrida da vida lá, para fecundar com óvulo, você sabe como é que funciona o processo? Mais de 600 milhões vão em direção, imagina, milhões do seu lado, e você estava lá no meio. Era apenas um pequeno insignificante. Mas de repente Deus olha para você no meio daquela multidão, e caminhando para o óvulo, Deus olha: se é você que eu quero, é você que eu vou usar na terra, é você. Entra nesse óvulo, porque você vai nascer.
Depois de 9 meses, eu vou cuidar de você. Você vai passar por desertos da vida, mas eu vou cuidar de você. Você vai passar decepções, vou cuidar de você. Você vai sofrer, mas eu vou cuidar de você. Eu vou te levar por lugares que você nunca conheceu. Vou te levar para outro país, vou te levar para lugares. Você vai conhecer pessoas que vão te ajudar. Você vai conhecer pessoas que vão te machucar, vão te perseguir. Mas não temas, porque eu sou contigo. Por isso Ele te trouxe aqui para dizer que ainda há esperança para a tua existência. Deus tem um propósito na tua vida, irmão. Não desista dessa aliança. Não desista. Não desista. Porque a aliança no sangue de Jesus tem poder. Fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Há uma unção pelo sangue de Jesus aqui essa noite. Diga: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Yeshua tem poder. Estou em aliança com Ele, pelo seu sangue. Ninguém quebra essa aliança. Não existe nada nesse mundo que possa nos separar desse amor dEle em nossa vida. Pelo sangue de Jesus, eu salto muralhas. Pelo sangue de Jesus, eu rompo barreiras. Pelo sangue de Jesus, eu glorifico a Ele, adoro a Ele. Somente quem tem o sangue de Jesus, adore a Ele. Adore. 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 Levante as suas mãos para adorar. Oh, presença gloriosa, Jesus. Adore, irmão. Adore. É você e Ele agora. Seja agora lavado pelo sangue dEle. Lave a sua alma no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar na cidade pelas portas. Como foi lido aqui essa noite. Adore a Ele. Adore a Ele. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração para me orar por você, por favor. Nesse espírito de adoração, você vai orar comigo agora. E vai dizer para Ele: Senhor, eu não quero mais viver essa vida monótona, essa vida pequena. Eu quero crescer, eu quero evoluir. Eu quero crescer nessa aliança. Eu quero amadurecer nessa aliança. Eu quero ser curado nessa aliança. Eu quero ser diferente nessa aliança. Diga para Ele, vai e fala: Senhor, eu preciso, Senhor, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui completamente restaurado. Senhor, muda a minha história, muda. Não deixe eu continuar vivendo essa mesmice, não, Senhor. Diz para Ele, Ele quer ouvir a tua oração. Diz para Ele: Senhor, eu preciso tanto dessa mudança. Eu preciso tanto dessa graça. Eu necessito. Tira-me, Senhor, desse nível. Eu quero subir de nível agora. Somente quem crê receba em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor se apodere da tua vida, te encha completamente e te transforme em outra pessoa diante da sua palavra. Em nome de Jesus, é um tempo de Deus na sua existência. Deus te chamou para um tempo de glória, não para um tempo de desgraça, de desonra. Deus está dizendo: eu te chamei para ser honrado, eu te chamei para ser um referencial, eu te chamei porque eu aposto em você. Você pode sim, você consegue chegar aonde eu determinei para você chegar. Então não desista, não desista. Deus está dizendo para você: eu te fortaleço agora, não desista. Você tem tudo que você precisa para alcançar o teu destino. Então abre a tua boca, abre o teu coração, abre a tua vida. Diz para Ele: Senhor, enche a minha vida até transportar. Enche a minha vida até transportar. Espírito de Deus, enche. Diz para Ele: Pai, enche. Senhor Jesus, enche a minha vida. Não me deixa ser a mesma pessoa. Profetiza. Eu declaro sobre a tua vida, irmão, um novo tempo pelo sangue de Jesus.